Prefeito de São José de Florianópolis por 2 vezes e hoje senador da República, Dário Berger é o entrevistado Cabeça de Político nessa semana. Ele nos conta um pouco sobre essa experiência em Brasília e também conta por que está fora do jogo da sucessão no governo do estado. Um senador em meio de mandato é sempre um candidato natural ao governo do estado. Por que o senhor está fora do jogo? Bem, eu estou fora do jogo, primeiro por peculiaridades próprias, né? Estou com vontade, não tenho desejo de ser candidato nessa eleição. Pelas opiniões divergentes, pelo fim de um ciclo, pela insensatez que norteia hoje não só a parte política, mas toda a sociedade brasileira e catarinense, então não sou. E, por outro lado, nós já definimos o nosso candidato. O nosso candidato definido pela executiva do partido, inclusive propusemos agora prévias antecipadas para permitir que o atual prefeito de Joinville pudesse concorrer. Ninguém se apresentou, portanto, essa é uma página vencida. Esse é um fato consumado. Nós só temos um candidato a governador e ele chama-se deputado federal Mauro Mariani. O Eduardo Pinho Moreira, com a condição de governador do estado e podendo ser candidato à reeleição, não é um fato novo? É um fato novo, mas esse jogo, na minha opinião, está batido, porque o próprio doutor Eduardo, que hoje é o governador de Santa Catarina, na reunião da executiva, confirmou seu apoio ao Mauro Mariani. Portanto, só se um fato novo, só se o Mauro desistir da candidatura, o que eu não acredito, porque ele está preparado, ele trabalhou para isso, ele vem mobilizando o partido ao longo desses últimos anos, ele conhece cada canto de Santa Catarina, conhece as peculiaridades municipais como poucos candidatos, portanto ele está entusiasmado e evidentemente que conta com o meu apoio. Em 2016, a política nacional e a de Santa Catarina foram sacudidos pelas ondas de delações de Odebrecht e JBS. O senhor acabou sendo citado numa delação da JBS, em que dizia que o senhor teria recebido 1 milhão para votar em Renan Calheiros e não em Luiz Henrique naquela eleição pela presidência do Senado. Como é que o senhor avalia essa situação? Então, eu avalio isso como o maior absurdo de todos os tempos e de toda a história, entendeu? Primeiro que eu fui o discípulo número 1 do Luiz Henrique. Eu fui o primeiro voto do Luiz Henrique. Eu fiz a campanha com o Luiz Henrique. Entendeu? Eu comuniquei o presidente do Senado à época, que era o senador Renan Calheiros, de que com a entrada do Luiz Henrique no páreo, eu não poderia, de forma alguma, deixar de apoiá-lo. O que eu fiz. Tanto é que, em represália à minha atitude, eu fiquei, inclusive, sem gabinete em Brasília. Eu fui para um bunker lá no início da minha gestão, e só depois, então, consegui um gabinete. E o meu gabinete, se você perceber, é o último gabinete. É aquele que sobrou, aquele que ninguém queria. Numa demonstração de que isso não é verdadeiro, jamais aconteceu, portanto, é uma página virada. Como é que o senhor acha que vai ser essa eleição sem Luiz Henrique? A primeira eleição estadual sem Luiz Henrique articulando? Se o Luiz Henrique estivesse aqui, certamente o PSD teria honrado o compromisso que tinha com o PMDB de apoiar o PMDB nas eleições de 2018. O que, sinceramente falando, eu acho isso uma injustiça, uma indignidade muito grande. O PSD, que foi apoiado pelo PMDB, principalmente o senador Raimundo Colombo, para senador, né? Para governador e para a reeleição de governador. Seria muito natural e lógico, e quando a gente foge à lógica, a probabilidade de dar errado é muito grande. Portanto, seria muito lógico que o PSD cumprisse o compromisso que tinha com o PMDB e de apoiar o PMDB nessa eleição. Eu não sei se isso vai acontecer. Acha possível? Eu vejo nos últimos acontecimentos e nos últimos movimentos muita dificuldade com isso. Mas eu acho que seria justo essa retribuição por tudo aquilo que o PMDB fez pelo PSD. O PSD hoje, sinceramente, com todo o respeito, só existe em função do PMDB. Se não fosse o PMDB, se não fosse essa coligação, e se não fosse a eleição do Colombo, o PSD seria um partido menor do que é hoje, certamente.
Então incorporou como? No governo. Apoiado por quem? Pelo PMDB. Por quê? Porque eles tinham compromisso, eu participei disso, você sabe disso, nas entrevistas, se você buscar a história disso, você tem conhecimento disso, que tinha compromisso com o Luiz Henrique e com a cúpula do PMDB de o PSD em 2018 apoiar o candidato do PMDB ao governo do Estado. Se o Luiz Henrique fosse vivo e tivesse saúde, e que pena que não tem, e que não está aqui com a gente, certamente o Luiz Henrique poderia ser o candidato e naturalmente esse pessoal estaria todo com o Luiz Henrique. Mas como ele não está, cada um busca o seu destino e seja o que Deus quiser. Cada um apresenta a sua proposta e vamos ver o que vai dar no final. Como o senhor teve toda uma carreira praticamente no Executivo, foi prefeito de São José, prefeito de Florianópolis, 16 anos prefeito, como é o Senado? Como o Senado mexeu com o senhor, mudou o senhor? Olha, eu acho que estou dando a minha contribuição na medida do possível, uma vez que no ano passado, inclusive, consegui a presidência da mais importante comissão do Senado Federal, que é a Comissão do Orçamento. E tive a oportunidade de fazer um trabalho de buscar recursos para Santa Catarina como nunca na história de Santa Catarina isso aconteceu. Alocamos para Santa Catarina mais de 800 milhões de reais. Por exemplo, para 470, tinha 45 milhões no orçamento proposto pela União, eu consegui inserir mais 100 milhões de reais, ficou 145 milhões. O senhor acha que o PMDB deve ter candidato a presidente? Temer, Meirelles? Olha, depende do candidato. Eu, sinceramente, acho que o presidente Temer não tem as mínimas condições hoje para ser candidato a presidente da República. Talvez daqui a 3, 4, 5 meses, talvez ele possa viabilizar a sua candidatura. O problema do Meirelles é que o Meirelles é matemático, entendeu? Ele enxerga as pessoas como números. E nós não somos números, nós somos humanos. Nós temos peculiaridades próprias, mas não deixa de ser uma pessoa altamente qualificada, com conhecimento econômico talvez o mais preparado do Brasil nos últimos tempos, e que cada um tem os seus sonhos, os seus desejos. Cabe a eles se apresentar e convencer o eleitorado. Maravilha. Bom, senador, obrigado pela participação aqui no Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço.